Olá! A maioria dos homens, quando chega à meia-idade, fica preocupado com o que nós chamamos câncer de próstata. Acontece que nem sempre, quando há um inchamento deste órgão, representa risco de câncer. Muitas das vezes mal diagnosticado por alguns médicos. E a pessoa, desesperadamente, corre para a cirurgia da próstata, quando, na verdade, ela não precisava passar por esta cirurgia. E muita gente não sabe que a próstata, ela tem uma relação direta, não só metafísica, como biológica, com a relação yin-yang, a relação da natureza masculina e feminina dentro do próprio homem. O não saber se relacionar com o seu lado masculino e seu lado feminino faz com que ele tenha prejuízo deste órgão. Eu vou ensinar até o final desse vídeo 2 plantas que podem trazer benefícios para a próstata. E vou ensinar também alguns mecanismos que você pode utilizar e que são fundamentais para que você não venha sofrer deste mal. A próstata é um órgão que fica próximo à região do ânus. Ela é muito sensível ao toque. Ela está ligada metafisicamente a um prazer quase que feminino no próprio homem. A próstata, ela é, na verdade, um termômetro do exercício da masculinidade no homem. O homem, quando chega numa idade avançada, ele passa a ter a chamada hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática nada mais é do que um crescimento da próstata. Significa que, de alguma forma, a natureza feminina dentro do homem está um pouquinho mais presente. Ela está um pouquinho mais latente. E isto se dá de diversas formas. Quando ocorre de forma natural, o que é ocorrer de forma natural? Quando o homem consegue equilibrar o lado masculino e feminino dentro dele, isso às vezes ocorre de uma forma imperceptível, porque não há um inchamento exacerbado. A próstata sempre tende a crescer. Quando a pessoa não sente nada, porém a próstata cresce de forma exacerbada, ou um pouquinho além do normal, mas não o suficiente para que você possa ter problemas urinários, né? Ou sentir assim que, né, você está com a micção lenta, dificuldade de urinar. Quando não ocorrem esses sintomas, é que ocorre o perigo do famoso câncer de próstata. Entretanto, estudos comprovaram que homens com mais de 80 anos de idade, mais de 90% desses homens são acometidos de câncer de próstata. E pasme, apenas 7% desses homens com câncer de próstata vão morrer de câncer de próstata. Isto significa que o câncer da próstata não é um câncer tão desesperador como alguns médicos tentam colocar na mente dos homens. Ele morre com câncer de próstata, mas ele não morre de câncer de próstata.
Por quê? Porque, na verdade, a próstata ela representa a contraparte masculina no corpo do homem. E quando o homem exerce durante toda a sua vida a masculinidade, nada mais natural que o próprio corpo destruir aquele aspecto que representaria o potencial feminino. Então, muitos homens, quando morrem, eles exerceram a sua masculinidade, cumpriram o seu papel de homem na Terra, né? O lado feminino na vida desse homem não foi necessário, digamos assim, né? Pode parecer algo machista, mas não é, né? É um processo natural, não se sabe por quê, mas os homens morrem com o câncer de próstata, mas não de câncer de próstata. Isso é comum em homens com mais de 80, 90 anos de idade. E antes, o homem com 40, 50 anos está com problema de micção, dificuldade de urinar, acorda de noite, né? A cueca toda molhada porque passa a ter incontinência urinária, né? Porque tenta urinar, tenta mijar e não consegue, né? A cueca, durante a noite, ela vai ali, né? Molhando porque não há esse processo, né? A força do jato urinário. Por quê? Porque a próstata, quando ela cresce, ela fecha o canal, né? O canal da uretra, e acaba prejudicando esse processo do jato. Então, começa a ter dificuldade de urinar. E quando isto acontece, pasme, não precisas te preocupar com câncer de próstata. Trata-se de uma hiperplasia prostática benigna. Neste caso, não há câncer, mas há um incômodo terrível de ter que ficar, né, indo ao banheiro toda hora, enfim. E o que ocasiona isso? Metafisicamente falando, está relacionado, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu falo no canal, está relacionado ao não relacionamento com o seu lado masculino adequado. Correto? Por quê? Quando você não exerce a sua masculinidade, o que cresce dentro de você? Seu lado feminino. Quando você não exerce o seu papel de homem, o que cresce dentro de você? O seu lado mais feminino. Em alguns casos, mexe com hormônios, sim. Homens que possuem câncer de próstata, são pessoas com maior índice de estradiol, que é um hormônio feminino, e possuem menor índice de testosterona. Esses homens são mais tranquilos, são mais equilibrados. Você pode observar, ou quando eles estão agressivos demais, é quando essa questão hormonal está desequilibrando a sua mente. Eventualmente, o cara está insatisfeito com a própria vida. Ou seja, ele começa a fazer contas, né, de quantos dias falta para ele se aposentar. E aí ele busca o quê? Ele busca um carteado, ele busca um jogo de dama, com os amigos que também são aposentados, ou ele vai para a porta de um bar beber. Isso quando ele não usa queijos, ele começa a consumir muitos pães farináceos e começa a consumir muitos laticínios, muito queijo, muito leite. Né? O homem numa idade adulta ele tem uma tendência a ter mais gosto por esses alimentos, o que é extremamente prejudicial para a sua saúde. Porque a presença da prolactina, a presença do leite no sangue o masculino, vai reduzir a produção de testosterona e aumentar a produção de estradiol, o que vai contribuir para o aumento da próstata e, consequentemente, o câncer da mesma. Porque a não presença de testosterona faz o homem perder o interesse pela vida. Ele começa a olhar para o passado, ele começa a falar do Flamengo da época de Zico, sabe? Ele começa a falar, né, das situações que ele passou na vida. E quando o homem começa a olhar para trás e começa a falar mais do seu passado do que ter esperança no seu futuro, ele está com o pé na cova.
literalmente falando. E quando você está com o pé na cova, meu amigo, daí para ansiedade, depressão, enfim, uma série de outras doenças que vêm, advirão com esse processo. Todo e qualquer problema na próstata está relacionado ao não exercício de sua masculinidade. E o que é o não exercício da masculinidade? A não prática do sexo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu poderia citar aqui para você. Eu estou falando quais são as causas metafísicas. Acredite ou não, mas se isso fizer algum sentido para você, eu te peço que se inscreva no canal, fique no canal. Eu não só falo da metafísica masculina, eu falo da metafísica como um todo. Mas nesse aspecto, por que eu falo de doenças, né, que não são mentais e nem emocionais? Porque essas doenças físicas, elas são ocasionadas por problemas mentais e emocionais mal resolvidos. E o que é pior, o homem que tem um câncer de próstata ou ele tem uma hiperplasia prostática, tem absoluta certeza que ele tem problemas sérios a nível mental e emocional relacionado à sua sexualidade, à sua ao exercício da sua masculinidade, e que também não está diretamente, somente relacionado a sexo. Pode estar relacionado a trabalho também. O cara fica muito dentro de um escritório, sentado. Olha só, quando você está sentado, qual é o chakra que está ali? É o chakra básico, o chakra do cóccix. A próstata está quase encostada na cadeira. Você fica o dia inteiro com a prostrado, né? Você fica o dia inteiro prostrado. E o que significa isso? Significa que você está passivo. E a energia yin, que é feminina, ela é passiva e não a energia yang, que ela é agressiva. Então você não está exercendo a sua agressividade. Ah, Douglas, eu tenho que dar porrada em alguém? Eventualmente sim, entrar numa aula de arte marcial, fantástico para você exercer essa masculinidade e fortalecer a produção de testosterona no seu organismo. Sim, artes marciais, kung fu, karatê, jiu-jitsu, boxe. Na idade adulta, qual é o problema? Eu, particularmente, aconselho a yoga. No meu caso, eu sou um cara que eu gosto muito, né, das minhas coisas, mas no meu ritmo, sempre foi assim, devagar e sempre. Né? Tudo meu é sempre devagar. Quando eu tenho que correr, eu corro. Tá certo? Quando eu tenho que ser rápido, eu sou rápido, eu não sou aquele cara lerdo, não. Se eu tiver que fazer alguma coisa a toque de caixa, eu faço. Mas o meu melhor ritmo é lento, porque eu sou muito... Eu gosto de raciocinar, eu gosto de refletir, eu gosto de olhar a planta, eu gosto de, sabe, observar o ambiente. Minha percepção é mais holística, eu gosto de olhar o todo. E para olhar o todo, eu tenho que ter um ritmo mais cadenciado, né? Então, você conhecer o seu ritmo é fundamental. Então, o que é conhecer o seu ritmo? Eu gosto de correr, então vai correr. Eu preciso de musculação, fantástico para a produção de testosterona. O homem, ele tem a natureza muscular. Os músculos estão relacionados à testosterona. Se você é uma pessoa que está muito gordinho, né, tem aquela barriga de grávida, péssimo sinal em relação à próstata. Isso significa que você está com uma produção grande de estradiol no seu organismo. E isso está comprometendo a sua masculinidade. Isso está fazendo com que você tenha baixa autoestima de homem, natureza masculina, psicologia masculina. E aí o que acontece? Isso começa a contribuir para um prejuízo maior, né, da sua qualidade de vida. Então a primeira coisa que eu te aconselho, pratique exercício físico. Sabe? De repente, eu não sei qual a sua idade, se você tem problema cardíaco ou não, procura o teu médico, verifica se você tem problema cardíaco. Se não, se você está tranquilo, entra aí num time de veteranos, se você gosta de jogar futebol, entende? Vai para a praia fazer uma caminhada descalço na praia. A segunda coisa que eu te aconselho é pegar sol. Sol contribui para a modulação hormonal, tanto no homem quanto na mulher. A terceira coisa que eu te aconselho fazer
cortar definitivamente produtos, alimentos processados, porque são alimentos inflamatórios. Nesse caso, eu te aconselho cortar 3 coisas. A primeira delas, alimentos lácteos, tá? Todo e qualquer derivado de laticínios, leite, queijo, tudo que provém do leite, corta definitivamente. Isso vai contribuir não só para uma desinflamação da sua próstata, como também vai contribuir para a baixa produção de estradiol. Você não precisa de tanto estradiol no teu organismo. Você precisa de testosterona. Você precisa voltar a ter ânimo pela vida, você precisa voltar a ter inspiração, você precisa voltar a resolver problemas, né? Sabe aquele professor que está aposentado e que resolveu dar aula no YouTube? É isso aí, você agora é um consultor, você é um sênior. Em que você se aposentou em qual área? Por que não ir para a internet? Por que não ensinar alguém? Por que não, né, pegar serviços avulsos? Olha, eu estou aposentado, mas se precisar, sabe? Coloca o anúncio na internet, diz que você ainda faz aquilo, só que no seu ritmo. Você, ao invés de trabalhar de 8 até as 5 da tarde, ou até as 6, eu não sei qual é o tempo que você levava trabalhando, né? Eu pego um cliente de manhã, um cliente à tarde, mas não fico parado. Você precisa de atividade, testosterona, hormônio masculino, sabe? Sexo. Ah, Douglas, eu tô com um problema sério relacionado a isto, né? Tô sem potência, enfim. Eu vou citar aqui dois fitoterápicos que vão contribuir. Não vai sair tomando a torta e a direita, mas você vai entender se você deve ou não. O primeiro deles, que vai aumentar a fertilidade, vai aumentar o índice de espermatozoide, vai aumentar a produção de testosterona no seu organismo, vai aumentar a sua libido e vai aumentar a quantidade de tempo que você vai passar com a mulher. Chama-se maca peruana. Esse produto foi testado em laboratório, foi feito estudos científicos baseados em que, né, no Peru, os homens, né, os andinos, eles ficavam até 90 anos de idade ainda férteis e transando. O velhinho e a velhinha peruana ainda iam com 90 anos para a cama. Que história é essa? Por que eles têm esses comportamentos tão diferentes do restante da humanidade? Verificou-se que eles consumiam muito maca peruana. E com o consumo da maca peruana, né, verificou-se que realmente isto influencia, interfere muito, né, na potência masculina, inclusive, e na sua capacidade de atuar. Não é isso? O segundo aspecto que eu tenho, a segunda planta medicinal que eu tenho a te indicar. Neste caso, essa planta ela é de fato efetiva para reduzir, né, o aumento da próstata. E ela vai contribuir para isso, tá? Que é o Tribulus terrestris. Tribulus terrestris já tem estudos científicos amplos, não é uma planta brasileira, mas você já encontra em farmácias. Se você for na farmácia de manipulação, eles vão te pedir a prescrição médica. Entretanto, existe em cápsulas já sendo vendidos na internet, você vai adquirir isso. É um produto natural, não possui maiores contraindicações, exceto em casos de pressão arterial. Se você tem problema de pressão arterial, eu tenho outras plantas que a gente pode utilizar, né, para estes casos. Reposição hormonal sintética. Eu não te aconselho fazer reposição de testosterona, né, de forma sintética. O nosso corpo, a natureza e os alimentos que você consome, né, e as plantas medicinais, elas estão aí disponíveis para te conferir uma saúde de uma forma natural, sem precisar lançar mão, né, de produtos artificiais.
E se a tua próstata estiver inflamada, nós temos, inclusive, outros fitoterápicos que substituem, por exemplo, a estatina, que é o que eles normalmente recomendam. A estatina é extremamente prejudicial para a cura da próstata. Por quê? Ela vai dificultar no processo de absorção de colesterol no seu organismo. E o colesterol ele é fundamental. Tem gente que pensa que colesterol é ruim. Não, depende do colesterol. Tá? Você tem um triglicerídeo baixo, né? Ligado ao diabetes, né? E você tem um HDL um pouquinho mais elevado, significa que você está tendo uma boa produção de testosterona no seu organismo. E isto é fundamental. Então, você ter produção de colesterol na forma, na quantidade adequada e na qualidade adequada, ele é extremamente benéfico para a sua saúde. Então, você consumir estatina, ele vai prejudicar a produção desse colesterol e vai dificultar a produção de testosterona no seu organismo. Eu sou totalmente contrário ao uso, né, de drogas de farmácia. Eles só causam, na maioria dos casos, são prejuízos que eles causam no seu organismo. Sou Douglas Guilherme, meu coach terapeuta holístico. Se você precisar de mim, eu estou aqui às suas ordens. Shalom, gratidão.